Olá pessoal, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Química. Vou acompanhar vocês aí também nas aulas de Química, tá certo? Então sejam muito bem-vindos, tá beleza? E aí vocês podem, inicialmente a pergunta que nós podemos fazer, o que é Química, né? Então é uma pergunta que sempre vem à nossa mente quando a gente vai estudar alguma coisa. É você se perguntar o que significa aquele nome, qual o significado daquela palavra. Então é fundamental que algumas vezes a gente sempre se questione o significado das palavras, né? E o que é química? Química é a ciência que estuda as transformações da matéria e da energia, tá certo? Então tudo aquilo que explica, né, e que estuda as transformações de matéria e de energia, a gente vai classificar como sendo um ambiente ou um objeto de estudo da química. Vou dar um exemplo para vocês. Química dos alimentos, né? Quando você se alimenta, por que a gente escolhe determinados tipos de coisas a gente come, outros tipos de coisas a gente não come? Porque tem coisas que são alimentos, tem coisas que mesmo que você coma, elas não vão trazer nutrição para o seu corpo. Então, tem uma área da química que é responsável por estudar a química dos alimentos, ou seja, a transformação que a matéria que é composta a comida faz para que você tenha a obtenção de energia no seu corpo, tá certo? Então, é uma das áreas da química, por exemplo. Outra área da química, a química dos combustíveis. Ela vai estudar como os combustíveis podem ser transformados em energia útil para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Uma outra área da química, por exemplo, é a química farmacêutica, chamada famosa como química fina. O que faz a química fina? A química fina, ela vai estudar diferentes substâncias, diferentes materiais, diferentes drogas, né? Professor, droga? Todo remédio é chamado de droga, tá bom? Vai estudar diferentes drogas e como essas drogas elas vão gerar uma sensação de cura ou de reparo de certas doenças, por exemplo, para o nosso corpo, né? Que o nosso corpo é acometido. Então, é uma das áreas da química também, tá certo? A gente estuda também na química essa situação da química fina, que é a química farmacêutica, tá certo? Então, tudo que estuda transformações de matéria, tá certo? E tudo que estuda as transformações de energia, a forma em que a energia se transforma, é englobado também no estudo de química, tá certo? Tem horas que química e física elas se parecem muito, tá certo? Elas vão se parecer demais. Então, tem hora que às vezes o químico está estudando um pouquinho de física, tem hora que o físico também está estudando um pouquinho de química. O farmacêutico estuda um pouquinho de química também, o biólogo estuda um pouquinho de química, tá? Por quê? Porque a química ela está presente nas mais diferentes ramos do cotidiano humano, desde a alimentação, como eu mostrei para vocês, passando por combustível, passando por remédio, passando por roupa, né? Passando pela produção de tintas, por exemplo, passando pela produção de tecidos. Vocês sabem que hoje os tecidos não são iguais aos tecidos da época da sua bisavó, né? Por quê? Porque na época da sua bisavó o pessoal usava tear, plantava o algodão, colhia o algodão. Esse algodão colhido eles iam fiar esse algodão para transformar o algodão em fio. Desse algodão em fio você ia para o tear, lá o tear é uma coisa para fazer o tecido. Desse tecido é que você ia construir, fazer a roupa, né? Olha o processo todo. Hoje a gente não passa por esse tipo de situação. Em alguns tecidos, que são tecidos de origem vegetal, a gente ainda faz isso. Mas muitos tecidos hoje são de origem sintética. Quem ajudou a produzir esses tecidos? A química. Tá? Então a química está presente nas mais diferentes áreas do nosso cotidiano, da nossa vida, tá certo? E aí você pode
fazer a seguinte pergunta: mas professor, quando você falou de matéria e energia, não são coisas iguais ou são coisas diferentes? Então a gente vai definição do que é matéria, tá? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Então a gente define matéria. A definição mais clássica que a gente define para matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. E aí a gente define matéria desse modo, tá certo? Beleza. Professor, e qual a definição de energia? Gente, definição de energia é uma das definições mais difíceis que existe, tá bom? É uma das definições mais difíceis que existe. Como é uma definição que é muito difícil da gente produzir, o físico trabalha com muito conceito trabalha com energia, trabalha, mas é um conceito muito complicado, né? Aí a gente vou usar o conceito, né, que é o conceito mais utilizado no nosso dia a dia, que é o conceito que a gente vai lá no dicionário para conferir, né, o significado desse conceito, tá bom? Vamos lá. Na física, o conceito de energia, tá, é a capacidade que um corpo, ou substância, ou sistema físico tem de realizar trabalho. Capacidade de realizar trabalho. Essa é a definição. Mas qualquer tipo de trabalho? Sim, qualquer tipo de trabalho. Mas aí, professor, qual a definição de trabalho? Trabalho, tá? É a capacidade que você tem de transformar um tipo de energia em outro, tá? Ok? Então a gente transforma um tipo de energia em outro por meio do trabalho. Então a definição de energia é a capacidade de realizar trabalho. Quando você levanta pela manhã, você toma café, possivelmente você toma café da manhã. Se você não toma, deve tomar para evitar graves problemas de saúde, tá certo? Então você deve tomar café da manhã. Quando você toma o café da manhã, você está colocando no seu corpo o quê? Matéria. Mas dentro dessa matéria, que é a matéria que é química, né? Que é o material do alimento, dentro desse material tem um negócio armazenado nele, que é o quê? Energia. E aí você faz o processo de mastigação, depois a comida vai para o seu estômago sofrer o processo de digestão química, na boca digestão mecânica, no estômago digestão química, e aí depois que essa comida sai do estômago, ela vai para o intestino. Quando chega no intestino, o que é que essa comida vai fazer? Essa comida vai ser absorvida pelo corpo. Vai ser absorvida para quê, gente? Por que a gente precisa absorver a comida? Porque absorvendo a comida, tá certo? A gente vai estar absorvendo energia. Nós vamos estar absorvendo energia dos alimentos, tá certo? Quando a gente faz isso. Então, e é essa energia dos alimentos que serve para algumas funções do nosso corpo. A primeira delas, manter a temperatura do nosso corpo, né? Nosso corpo mantém a sua temperatura estável devido à energia que nós ingerimos vindo dos alimentos. Para além disso, para a nossa movimentação. Se você se movimenta de um lado para o outro, isso é graças à energia que vem do alimento. E se você tem um metabolismo, professor, o que é metabolismo? É cada célula do seu corpo funcionando, realizando as suas funções vitais. Se você tem no seu corpo metabolismo, também é devido à energia que é obtida por meio dos alimentos, tá certo? Essa energia que você obtém, ela é o que acaba produzindo? Produzindo trabalho. Para a manutenção do teu corpo, trabalho na forma de calor. Para você se movimentar, trabalho mecânico, tá certo? Para o teu corpo funcionar, trabalho mecânico, tá certo? Então, a gente tem esse tipo de situação no nosso cotidiano, tá bom? Beleza. Mas a matéria, ela pode sofrer, né,
transformações. Tanto a matéria quanto a energia podem sofrer transformações. E as transformações podem ser classificadas de dois tipos, tá? As transformações físicas e as transformações químicas. E professor, o que são as transformações físicas, tá? É toda transformação que pode ocorrer indo e voltando. Como assim, professor? Ela pode acontecer e ser desfeita. Vou dar um exemplo, tá bom? De transformação física. Fervura da água, tá? Passagem do estado sólido para o estado líquido para o estado gasoso, aliás. Quando você bota água para ferver, você transforma a água do estado líquido para o estado gasoso. Mas é possível transformar a água do estado gasoso para o estado líquido? Sim, é possível, tá? Por meio do processo que se chama condensação. Um exemplo disso, a água dentro da panela ferve. Quando essa água evapora, ela bate na tampa da panela que está mais fria e faz o quê? Resfria. Aí volta para o estado líquido. Por isso que na tampa da panela fica aqui molhada. Por quê? Porque a água evaporou, ou seja, saiu do estado líquido para o estado gasoso. Quando bateu na tampa da panela, saiu do estado gasoso para o estado líquido. Tá? Então isso é um tipo de transformação física. Por quê? Porque essa transformação ela pode ir e voltar. Tá certo? Um outro exemplo de transformação física que você pode fazer, tá bom? Que acontece. A passagem do estado líquido para o estado sólido. Por exemplo, quando a gente coloca a água na geladeira. Tá? Botou água no congelador da geladeira, normalmente essa água vai congelar. Ou seja, ela está saindo do estado líquido e indo para o estado sólido. E o que acontece se eu tirar essa água que estava no estado sólido e botar lá na pia? O que vai acontecer? Ela vai sair do estado sólido novamente e voltar para o estado líquido. Mudou alguma coisa? Não. Pode acontecer diversas vezes? Pode. Então isso é uma transformação que a gente chama de transformação física. Tá certo? Beleza. Mas além das transformações físicas, nós temos as transformações químicas. Tá? O que é transformação química? Aquela que só pode acontecer em um sentido, ela não pode mais ser desfeita. Vou dar um exemplo. Você pegou um ovo, né? Boa parte de nós aí gostamos de ovo frito. Aí você vai lá, esquenta, bota o óleo na panela. Aí depois que você coloca o óleo na panela, você acende o fogo debaixo da panela. Aí o óleo está bem quentinho, você pega o ovo e quebra. Pá! Tchá! Beleza. Você pode voltar o ovo para a casca, como imaginando que o ovo volte para a mesma configuração original que do começo? Não. Por quê? Porque aí esse caminho, eles são um caminho em sentido único, não dá para voltar. Então nesse caso, quando não dá para voltar, a gente diz que a transformação é uma transformação química, tá? Porque ela não pode mais voltar. O ovo quebrado é um exemplo. Um outro exemplo além do ovo quebrado, que você pode imaginar, eu rasgar um papel. É um outro exemplo de transformação química. Um outro exemplo de transformação química que você pode ter, tá? No nosso cotidiano, que a gente pode utilizar, por exemplo, o cozimento de alimentos. É um exemplo de transformação química, tá? A transformação do alimento ao longo de todo o nosso sistema digestório, a digestão, é uma transformação química. A absorção de nutrientes pelo nosso corpo é uma transformação química. Por quê? Porque ele só acontece num sentido, não dá mais para voltar. Se você retira o petróleo, por exemplo, do chão e refina esse petróleo, dá para voltar, aí transforma em gasolina, querosene, papapá, em plástico, tem como voltar para ser petróleo? Não tem mais como. Essa transformação é uma transformação química. Então dê uma paradinha agora no vídeo aí, por favor. E escreva o que você entendeu do que são transformações físicas e o que são transformações químicas, tá bom? Lembra, transformação física é aquilo que o sistema pode voltar para a configuração original, pode ir e voltar quantas vezes for preciso. E transformação química é aquela transformação que acontece num único sentido, ou seja, não tem mais como ela voltar a acontecer, ou voltar para a configuração original.
Entendido? Na paradinha no vídeo, copia os conceitos, tá bom? E também copia os exemplos que a gente falou também, para você não ter risco de esquecer, tá certo? Beleza, então. Então, a gente vai passar um pouquinho. A química, ela tem várias aplicações, né? E um dos principais problemas que nós enfrentamos hoje foi que, com a evolução da química, começaram a surgir graves problemas, né, para a nossa sociedade. E um dos principais problemas, pelo uso descontrolado, né, de produtos químicos no nosso cotidiano, tem sido a poluição. Professor, quer dizer que a química é ruim? Não, ela é fundamental. Se nós temos o estilo de vida que nós temos hoje, se deve à química. Se nós temos a evolução dos medicamentos, se deve à química. Se nós temos a evolução dos diferentes tipos de materiais que nós usamos no nosso dia a dia, de roupa, a medicamento, a comidas, o estilo de vida que nos cerca, a tecnologia, muito tem a ver com a química. O problema é que durante muito tempo a gente se preocupou apenas em produzir, e nós não nos preocupamos, tá, com os efeitos dessa produção, com os efeitos sobre o planeta realizados por essa produção. E esses efeitos, muitos deles estão associados à poluição. Tá? Então a poluição é um dos principais efeitos que nós temos hoje no nosso mecanismo de consumo, do nosso estilo de vida consumista. Tá? Então, na poluição, e a poluição ela interfere diretamente sobre a nossa qualidade de vida. Né? Então, por exemplo, quando você se alimenta de um peixe, por exemplo, se o rio está contaminado, o peixe também vai estar contaminado. Se o peixe está contaminado, a gente se contamina. Então isso influencia diretamente na nossa qualidade de vida. Tá certo? Beleza, então. Então a qualidade de vida está associado à química também. Tá bom? Não é tão bom hoje. Imagina que vocês devem ter ouvido a bisavó de vocês, os avós de vocês contarem que os pais deles tiveram inúmeros filhos. E o que aconteceu com esses inúmeros filhos? Ah, morreu disso, morreu daquilo, morreu de doença tal, morreu de doença tal. Devem ter visto muito disso, né? Isso aconteceu por quê? Porque antes não existiam medicamentos. Os medicamentos eles eram basicamente de origem natural, não se tinha muita combinação de medicamentos. Os medicamentos eles resolviam problemas de saúde mais simples. Problemas de saúde que eram mais complexos, eles simplesmente não eram resolvidos. Então imagina o quanto de problemas que foram resolvidos com o advento da química fina, né? Foram resolvidos e outros também foram criados. Então a gente tem que perceber que tudo tem duas faces. Às vezes uma tecnologia que foi criada, ela é benéfica, mas às vezes por outro lado, ela cria outros problemas, tá bom? Um exemplo disso foi o que a gente viu agora há pouco, a poluição. Mas a qualidade de vida que nós temos hoje, ela está muito associada à evolução da própria química, né? É tão bom hoje a gente utilizar o gás na nossa casa, né? Fantástico. Imagina aí o tempo que não era o gás, era na lenha. Todo dia de manhã, de tarde, de noite, tu tinha que acender fogo. Difícil, né? Porque se perde muito tempo. Se você é habilidoso, parabéns, você consegue acender o fogo ali em 5 minutos, 10 minutos. Mas se você for lerdo, você fica com fome ou come cru, né? Então, hoje não, você chega com fósforo, chega lá com um palito de fósforo, passa na caixa, né? Risca na caixa, bota lá debaixo da panela, liga o gás, fantástico, pegou fogo, você rabone o fogo, já que vai comendo no fogo, tranquilo. Então a nossa qualidade de vida está associada à evolução da própria química, né? E especialmente no século XIX, XX e agora no século XXI, a nossa qualidade de vida melhorou consideravelmente a partir do momento que a gente tem um domínio maior sobre os conceitos e as aplicações da química. Ah, professor, mas o Covid está bem? Pois é, gente, o próprio Covid, tá, em tratamento do Covid, ela se dá de forma muito melhor devido ao conhecimento da química, por exemplo, tá ok? Entendido? Beleza.
Imagina se não tivesse a química e a gente tivesse que lidar com os problemas de Covid sem ter os conhecimentos da química, da física, da biologia e da medicina. Como seria a qualidade de vida? Boa parte da população, infelizmente, estaria morta, né? Então, esses conhecimentos, eles ajudam consideravelmente, tá? Beleza, vamos dar continuidade, então. Já falar um pouquinho sobre grandezas físicas, tá? O que são grandezas, tá bom? Grandezas são instrumentos em que nós utilizamos para relacionar medidas de coisas que estão no nosso cotidiano, tá bom? Então, uma das grandezas que nós utilizamos para fazer as medidas é a grandeza de volume. A grandeza de volume, normalmente, ela é medida em metros cúbicos, tá? Metro cúbico, tá bom? Por isso que tem o 3 aqui. Mas além de metro cúbico, nós temos também o litro, tá? Como instrumento de medida, tá bom? Beleza. Só uma informação importante. 1 metro cúbico de alguma coisa é igual a 1000 litros. E professor, quer dizer então que uma caixa de 1000 litros de água tem 1 metro cúbico de água? Sim. Professor, quer dizer que uma caixa de 500 litros de água tem meio metro cúbico de água? Sim. Tá? Então, a cada 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Tá certo? Entendido? Até aqui? Tranquilo. Então, vamos em frente, que atrás vem gente. E eu não gosto de ninguém atrás de mim. Beleza. Professor, mas só tem 1 metro cúbico e o litro? Não. Existe também o mililitro, que é um instrumento que a gente usa muito também, o ml, né? Então, quando você compra xarope, por exemplo, compra um perfume, por exemplo, as medidas que aparecem lá não é litro nem metro cúbico, aparecem em mililitro. E o que é um mililitro? 1 litro, só para a gente entender, tem 1000 mililitros. Tá? Então, quando você toma 1 litro de Jussara, e é Jussara, não é açaí, não vem com a história de açaí, tá? 1 litro de Jussara é igual a 1000 ml de açaí, de Jussara, tá bom? Professor, qual a diferença de Jussara para açaí? Simples, tá? A diferença é o pé, tá bom? O pé de açaí é um pé mais alto, mais grosso, tá bom? O pé de Jussara, que é aqui no Maranhão, é um pé de árvore mais fino e mais baixo, tá bom? Mais alto por quê? Porque o pé de açaí na floresta ele tem que disputar com outras plantas muito altas, então ele pode chegar a 20, 25 metros de altura, tá? E o pé de Jussara não, o pé de pão é uma planta mais baixa, tá bom? Então, porque aqui na floresta do Maranhão, nas matas do Maranhão, normalmente as florestas são mais baixas, então ela não precisa, o pé de Jussara não precisa disputar com outras plantas muito altas. E aí eles sofreram um processo que a gente chama lá na biologia de especiação geográfica. O que é isso? Eles ficaram diferentes devido à geografia do lugar onde eles foram nascendo, foram se desenvolvendo, tá bom? Então, por isso, açaí é uma coisa, Jussara é outra. Apesar de que nos últimos tempos a gente tem tido uma mudança genética muito forte. Por quê? Porque aqui do Maranhão nós temos mandado açaí, Jussara para o Pará, e o pessoal do Pará tem mandado açaí para o Maranhão. Então essa troca aí, ó, vai estar indo sementes daqui para lá e vindo sementes de lá para cá, tá fazendo a gente ter uma transformação, né, nos tipos de plantas que estão sendo plantados aqui, tá certo? Então daqui a pouco a gente não sabe mais se é pé de Jussara ou se é pé de açaí do ponto de vista do fruto. Parabéns para quem sabe diferenciar. Eu não consigo diferenciar gosto de açaí de Jussara. Para mim é a mesma coisa, tá bom? Tem gente que tem a língua mais fina, tem um paladar mais fino, que consegue diferenciar uma coisa da outra, tá? Não é o meu caso, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Então, 1 litro de açaí equivale a 1000 ml de açaí, tá bom? Ou 1 litro de Jussara equivale a 1000 ml de Jussara, tá certo? Recomendo vocês também procurarem a Jussara branca, tá? Existe, tá bom? Beleza. Um outro conceito importante, né? Uma outra grandeza importante é a massa dos corpos. O que é a massa dos corpos, gente? Tá? O que é a massa? Massa
de um corpo, tá? É o tamanho da sua inércia. E ela é medida em quilograma, tá? A massa de um corpo é medida em quilograma. Tá certo? Ela é medida em quilograma. Só em quilograma, professor? Não, existem outras medidas. Tem o grama. Tem a tonelada. Existem diferentes unidades de medida. Existe o padrão, tá? Que é o quilograma, mas existem outras unidades que estão associadas, tá bom? Além do grama, por exemplo, quando você vai comprar remédio, às vezes não aparece grama na receita lá, na bula, vai aparecer um submúltiplo, tá? O miligrama também é uma outra unidade de medida que está associada ao quilograma, tá? É um submúltiplo do quilograma, que é a unidade padrão. Conceito importante, massa não é a mesma coisa que peso. Peso, tá? É uma força que atua sobre um corpo devido a um campo gravitacional. O que é isso, professor? Vou dar um exemplo. O peso de Rogério na Terra é de aproximadamente 800 newton. E professor, não é quilo não? Pois é, a massa de Rogério é de aproximadamente 80 quilogramas. Mas o peso de Rogério, que massa é diferente de peso, é de aproximadamente 800 newton na Terra. Tá bom? Beleza. Se Rogério, tá, for para a Lua, para a alegria de muitos, se Rogério fosse para a Lua, tá? O peso de Rogério seria diferente, tá bom? O peso de Rogério seria de aproximadamente 1.500, seria aproximadamente 150 newton. Observe aqui na Terra, 800, na Lua seria de aproximadamente 150. Isso acontece por quê, gente? Porque na Lua o campo gravitacional é mais fraco que na Terra. Então o peso de Rogério muda. Mas qual seria a massa de Rogério na Lua? A massa de Rogério na Lua continuaria sendo 80 kg. Por quê? Se eu meço a massa aqui, se eu meço a massa na Lua, se eu meço a massa de um corpo, em qualquer lugar no universo, a massa dele vai ser a mesma. O peso não. Tá bom? Então peso não é a mesma coisa que massa, tá certo? Beleza. Um outro conceito importante, tá bom? Que relaciona massa e volume, tá, de um corpo, é a densidade. Tá bom? A densidade é um outro conceito extremamente importante. Como é que a gente define densidade? Densidade de um corpo é a massa desse corpo dividido pelo volume. E professor, a água e o óleo têm densidades diferentes? Sim. Por quê? Porque eles não se misturam. E além de não se misturarem, um fica em cima, o outro fica embaixo. Por quê? Por causa das densidades diferentes. Ou seja, no óleo eu tenho, para o mesmo volume de óleo e de água, eu vou ter uma massa de água maior do que a massa de óleo. Por quê? Porque eles têm densidades diferentes, tá bom? No teu corpo, qual a parte mais densa? Os ossos. Qual a parte menos densa? Gordura. Ah, professor, é por isso que todo gordinho boia? É basicamente essa a ideia. Você tem muita gordura no corpo, a tendência do corpo dele vai ser de boiar, tá certo? Entendido? Tranquilo, pessoal? Beleza, então densidade. E a unidade de densidade que nós utilizamos? Normalmente a gente pode utilizar a unidade de quilograma por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico, tá? São as unidades que a gente utiliza, quilograma por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico, ok? Beleza, então. Outra grandeza física extremamente importante é a grandeza de temperatura e de calor, tá bom? Como é que a gente mede temperatura? Temperatura está associada à agitação das moléculas de um corpo, tá? As partículas que compõem um corpo. Se o corpo tem partículas que se agitam muito, tá bom? A temperatura é alta.
Se as moléculas daquele corpo pouco se agitam, a temperatura é uma temperatura baixa, tá bom? Então, a gente mede temperatura em várias escalas, mas as que a gente vai falar aqui agora são duas. É a Celsius e a Kelvin. A escala Celsius é a escala que a gente usa, por exemplo, no Brasil, tá? Quando a Maju diz lá, ou quando o Eduardo Scheuer, né? Ou a Eliana Marques diz assim, em São Paulo vai fazer 32 graus. 32 graus Celsius, é porque ela não diz a unidade de medida, mas lá está me querendo dizer que é 32 graus Celsius, tá bom? Beleza, eu posso fazer essa relação medida em graus Celsius, como se faz no Brasil, em quase todo mundo. Existe uma outra escala, que é a escala Kelvin, que é a escala que normalmente é usada em países de língua inglesa, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália. Normalmente eles utilizam a escala Kelvin, ou a escala Fahrenheit, aliás. Não é a escala Kelvin, é a escala Fahrenheit. E existe a escala científica, que é a escala Kelvin, tá? A gente vai falar mais à frente sobre ela, mas já saibam esse nome, escala Kelvin, tá bom? E o que é calor? Calor é a transmissão de energia não é qualquer tipo de energia térmica de um corpo para outro. Normalmente o calor sai do corpo de maior energia, ou seja, de maior temperatura, para o corpo de menor temperatura. Por exemplo, quando você coloca a água que saiu da geladeira lá na pia, o calor sai do ambiente para a água. A água vai absorver calor. Quando você coloca a água no fogo para ferver, o calor sai da chama para a água. Tá? Entendido? Ou seja, sai sempre do mais quente para o mais frio. De maior temperatura para o de menor temperatura. Entendido aqui até aqui? Beleza. E um outro conceito extremamente importante é o conceito de pressão. Fisicamente falando, pressão é força sobre área. E a principal unidade de medida de pressão que nós utilizamos é o PA, quer dizer Pascal. Mas só tem o Pascal? Não, tem o ATM também. O que é o ATM? É uma atmosfera. É a unidade de atmosfera. Por que uma atmosfera, professor? Porque a atmosfera exerce pressão sobre nossos corpos. Nós somos apertados, comprimidos pelo ar da atmosfera. Tá bom? Então a atmosfera exerce pressão. Tudo que está em cima das nossas cabeças aí de ar exerce pressão sobre o nosso corpo. Então a gente é pressionado por uma atmosfera. Se você quiser ter noção disso, se você descesse assim num rio, tá? A 10 metros de profundidade, a pressão é equivalente à pressão de uma atmosfera. E o professor quer dizer então que se eu fosse para o espaço, no espaço não tem atmosfera. Se eu pisar do lado de fora da nave espacial, sem aquele traje, o que vai acontecer com o meu corpo? Tá? Do ponto de vista de pressão, você vai ter o rompimento de vários vasos, né? No seu corpo. Tá bom? Por quê? Porque a tua pressão interna é alta, a pressão do lado de fora é nenhuma, fora da espaçonave. Então, se não tiver pressão nenhuma fora da espaçonave, os teus vasos sanguíneos eles vão estourar. Bom? Ok? Beleza. E a pressão que nós também utilizamos, tá bom? Pode ser medida também em Hg, tá? Que quer dizer o quê? Pode ser em Hg, você pode encontrar cmHg, que é centímetros de mercúrio, ou mmHg, quer dizer o quê? Milímetro de mercúrio, tá? A unidade de pressão que nós podemos encontrar é o Pascal, o ATM
ou o Hg, que pode ser centímetros de mercúrio ou milímetros de mercúrio. Tá certo, pessoal? Beleza, por hoje é só. Próxima aula nós continuamos, tá? Um abraço para todo mundo, bons estudos, não esqueça de estudar, tá bom? Professor, é para copiar? Sim, é para copiar tanto o que está escrito aqui e, na medida do possível, copiar também as explicações, tá certo? Abraço para todo mundo, se cuidem!